Olá a todos, eu me chamo Marcos, represento o time do Vendaí. Para o Global Solution, nosso tema é o uso de agentes de IA como parceiros no dia a dia de trabalho, especificamente para vendedores. Esse é o nosso grupo, e o nosso desafio é otimizar o tempo nas pequenas e médias empresas com IA. Hoje, um vendedor gasta entre 28% a 35% do seu tempo realmente focado em vendas. A outra parte desse tempo ele gasta em burocracia, preenchendo dados, agendando visitas, aprovando cotações. Nós, assim como as grandes empresas, entendemos que na era digital, esses são tópicos super relevantes que consomem muito tempo. E é exatamente por conta disso, como mostra a pesquisa da TIC, essas empresas são as que estão tendo maiores investimento e adoção do uso de IA. Entretanto, são as empresas de pequeno porte, essas que estão aqui em laranja, as que mais buscam por esse tipo de ferramenta. Seja por falta de uma equipe de TI especializada ou até mesmo por redução de custo. Em uma análise simples, uma empresa de 15 funcionários, por exemplo, que queira ter uma IA integrada, o Sales Copilot, por exemplo, custa US$ 30 por licença por pessoa. Fora o fato de que, para você usar o Copilot, você precisaria ter uma CRM integrada à empresa, como o Salesforce. Então, somando, você teria algo entre US$ 50 a US$ 55, existem outras soluções, como o do HubSpot, para poder ter uma ferramenta de IA dentro de uma empresa. Não são todas as empresas que podem gastar US$ 50 por funcionário para usar uma ferramenta. Ainda mais quando o ROI não é fácil de mensurar. Pensando na dificuldade de adoção e custo de uma ferramenta como essa para uma empresa pequena, e nos conformes da ODS 10 de desigualdade e os seus agravamentos por nível de acesso a IA, a nossa solução é promover uma automatização low cost do uso de agentes de IA que seja open source. Ou seja, o nosso foco é trazer uma solução acessível de IA para as empresas de pequeno porte. E aqui, falar é bonito, mas a pergunta de verdade é como? E a resposta é um workflow automatizado, que irá prover as informações para o vendedor sem que ele tenha altos custos. Para isso, a Vendaí conta com uma arquitetura pensada em 5 partes. Primeira delas, captura de dados, depois, armazenamento, processamento, interface e visualização. Todas elas com uma ferramenta principal open source gerenciadora de workflow, podendo ser o Hugging, N8N, existem soluções com Node-RED, por exemplo, e aqui, vou abrir um parênteses, uma explicação rápida. Workflows são ferramentas que executam processos em bloquinhos. Primeiro executa esse, depois executa esse, e em sequência. Ok? Sendo breve, a ideia aqui é que haja primeiro uma captura dos dados do vendedor, e aqui usando a API, dos e-mails, gravações, arquivos, a agenda dele. Depois, todos esses dados vão ser empacotados, enviados para uma ferramenta de armazenamento, como o Simple Storage Services do Amazon S3, processados pelo Redshift, e então enviados via consulta SQL para o Olhamo. E é aqui que entra a mágica de usar um workflow. Pois a gente consegue, com um workflow, um processo, pegar todos esses dados, copiar e pedir para uma IA analisar eles depois de eles processados, já armazenados. E aqui a solução não é utilizar uma ferramenta como o Copilot, ChatGPT, que são super caras as ferramentas, mas sim utilizar IAs que são open source, que estão abertas, DeepSeek, Llama 2, Mistral, Qwen. Depois que esses dados são processados pela IA, de maneira simples e com uma programação em PyQt, por exemplo, você pode usar um Python e criar uma interface simples, você pode fazer perguntas para os dados. Então, por exemplo, imagine que o vendedor ele faz a pergunta: quando é minha próxima viagem para o Rio de Janeiro? O sistema vai pegar pela API do calendário dele, quando é a próxima visita dele, que esteja com localização Rio de Janeiro, vai informar para ele e vai devolver em forma de texto, depois de analisado pelo Llama 2, quando vai ser a próxima visita. Ademais a isso, ainda podemos adicionar essas informações no Tableau, Power BI, para que ele possa tirar insights com gráficos e informações. Então, aqui, as tecnologias necessárias para essa integração, elas exigem um conhecimento técnico avançado. Mas nós temos uma sugestão para corroborar com a ODS 4, Educação de Qualidade, que é uma integração de uma ONG de programação, como Programadores do Amanhã ou Escola da Nuvem, para desenvolver esse projeto. Assim, a gente poderia juntar, não só ajudar os vendedores de pequenas e médias empresas, mas também juntar ONGs que ajudem as novas gerações a desenvolver projetos e trazer para eles um projeto real. Assim, estaremos trabalhando duas ODSs e trabalhando com classes diferentes para poder chegar no resultado. Claro que aqui são complexos, precisam de um trabalho maior, mas é talvez uma proposta, ok? Como forma de mostrar um projeto minimamente viável, aqui nós usamos alguns dados randômicos de visitas, tempos gastos, empresas, datas e calendários, e criamos usando o Tableau Public uma visualização bem simples, como aqui, por exemplo, quantas horas ele gastou na empresa Nestlé e onde estão as visitas que ele fez na Nestlé. Então, nesse caso aqui, ele poderia ver onde ele gastou mais tempo, com qual empresa ele gastou mais tempo. Logo em seguida, até com HTML dá para fazer uma interface linkada ao Hugging para que você possa fazer pergunta. Ok, qual foi a data que eu fiz essa visita? Então,
Em suma, o Vendaí é uma forma de ajudar o corpo comercial a focar no que realmente importa: vender, se relacionar com o cliente e se desenvolver. A gente espera que a solução ajude a democratizar o acesso à IA, permitindo que pequenas empresas tenham o mesmo acesso à tecnologia que grandes corporações possuem, promovendo livre competição no mercado. Nós entendemos que não será na mesma qualidade, mas é pelo menos um pontapé inicial para que a diferença não seja tão dispar. E, mais do que isso, com esse projeto a gente espera ajudar a criar o trabalhador do futuro. Um futuro onde humanos e IA trabalhem juntos, de forma complementar, justa e sustentável. Como próximos passos, se tornando viável o projeto, podemos implementar coisas como integração por voz, o vendedor poder registrar os dados da visita dele enquanto ele está dirigindo, por exemplo, somente conversando. Análise preditiva, então prever quais são as oportunidades, prever onde ele está gastando maior parte do tempo dele, prever quando ele vai ter que gastar um tempo dele para fazer cotação. E sugestões de capacitação. Com base nas interações, desempenho dele, sugerir possíveis treinamentos para o vendedor. Então, esse é todo o nosso projeto. Agradeço a atenção e tenham um ótimo dia.